Mas então a burocracia do terreno era pequena e tinha por trás da prefeitura um interesse, obviamente, uma motivação para que os projetos fossem aprovados rápido. Mas mesmo assim, a gente começou a trabalhar nos projetos da vila por volta de novembro de 2011 e correndo, passando por cima, atropelando, a gente conseguiu cravar a primeira estaca em junho de 2012. E não tinha lançamento, o projeto só foi lançado um ano depois, se eu não me engano, 2013 ou 14, sei lá, acho que foi 2014 que o projeto foi lançado. Então, por quê? Porque mesmo com toda a motivação da prefeitura, dos órgãos de aprovação no município do Rio, tinha uma burocracia que a gente tinha que seguir. Além do mais, a gente tinha naquela época uma dificuldade monstruosa de contratar projetistas. Eu trouxe projetistas da Europa para fazer projeto de instalações, porque a gente não achava projetista que entregasse os projetos nos prazos que a gente queria. Então, óbvio, quanto mais complexa a obra, o projeto, mais complexo é a sua aprovação, o seu licenciamento e o início. Então, por isso que quando a gente faz isso tudo aqui, a gente está fazendo algumas simplificações, obviamente, para que vocês tenham noção, mas é exatamente o que está aqui, o que acontece, né? A gente tem um processo todo de discussão para entender qual é o projeto, como é a disposição, né, quais são as áreas do projeto, para a gente ter ideia de custo, tem toda a parte de licenciamento ambiental. Quando a gente estava um projeto aí no Rio também, ali no Porto, a gente teve um problema com o IFAM, porque a gente descobriu, na hora de fazer a escavação, a gente descobriu um resto de barco ali na região do Porto, né? Um achado arqueológico. Então, tem que fazer um processo dependendo da região, tem que fazer um processo tem que se prever que você pode encontrar e pode ser penalizado em termos de custo com a parte arqueológica. A parte ambiental é fundamental hoje em dia, porque os terrenos nas cidades eles são reutilizáveis, então você tem que fazer um estudo criterioso da parte ambiental para não incorrer em problemas que possam afetar aí a qualidade do projeto no futuro. Então, é um processo lento, realmente. Processo lento. A gente está fazendo essa explicação, mas é um processo lento. E você tem que fazer tudo isso, toda essa avaliação, com muito pouca informação, né? Então, a experiência, né, a busca de informação com profissionais habilitados em todas as áreas é fundamental para que você cerque e diminua o impacto de qualquer agente externo no custo, na avaliação de custo, na avaliação de prazo que você tem do empreendimento, o que vai impactar, obviamente, em perda de resultado se você não fizer isso, tá? Não sei se você ouviu, Isabela. Sim, sim, ficou claro que eu fiquei pensando, nossa, é muito tempo, mas eu não tinha noção de que a parte legal durava tanto, né? E foi como o senhor disse, uma coisa que você faz sem muita informação. E é pior ainda porque ao longo desses 6 meses, quase um ano, toda a informação que você previu é não existente. Não Exatamente. existe. Na época da Olimpíada, eu em 2012, que foi a Olimpíada de Londres, eu, eu fiz contato, né, participei, né, né, da finalização da obra e do início da Olimpíada, né, do período da Olimpíada também de Londres. E Londres sofreu com a crise imobiliária de 2008. Então, eles tiveram que reduzir. Londres tem uma estrutura de hotel bem mais, né, bem maior do que o Rio, bem mais qualificada e maior do que o Rio. E eles tiveram que reduzir o projeto da Vila dos Atletas lá de mais de 1.000 unidades, porque não tinha mercado para comprar o imóvel. E foi mais ou menos o mesmo modelo que a gente usou no Rio. Eles não tinham mercado para comprar o imóvel.
e com isso, para a vila se tornar uma realidade lá em Londres, um fundo árabe comprou parte dos imóveis, né, aportou dinheiro na companhia que estava desenvolvendo o projeto, o empreendimento, e a Prefeitura de Londres qualificou esse projeto como sendo um dos apartamentos, das unidades habitacionais, como sendo um projeto de interesse público e com incentivo para que os funcionários públicos de Londres, professor, policial, enfim, bombeiro, etc., comprassem unidades lá, ou seja, teve incentivo da prefeitura para poder viabilizar o projeto. Na Vila do Rio, aconteceu coisa semelhante, né? Porque a gente começou a trabalhar na Vila do Rio no segundo semestre de 2011, e só foi lançar ela em 14, 15, quando veio a crise imobiliária no Brasil, por causa no final, ali naquela história da Dilma. Então, a venda, né, dos imóveis foi uma catástrofe. Então, a gente também tomou uma pancada lá na época. Eu não estava mais no projeto nessa época, mas acompanhava, e foi uma situação complicadíssima de venda. Tanto é que teve que se renegociar constantemente aí o funding que a Caixa Econômica colocou no projeto. Projeto imobiliário é isso, o risco é muito grande, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo juntando informações, agregando profissionais e pessoas de experiência, para que a gente cerque o máximo possível a realização do projeto, para que a gente não tome pancada. Você imaginar um projeto normal de um prédio, de apartamentos no Rio, em São Paulo, ele leva um ano e meio para aprovar, né? Aí ainda tem a influência do mercado imobiliário, que hoje, por exemplo, há um ano atrás, a gente estava com taxa de juros no Brasil da ordem de 2%, 3%. Hoje nós estamos com 12%. Então, muita gente vai perder capacidade de compra. Muito projeto vai sofrer, porque foi pensado para uma taxa de juros de 1%, 2%, 3%, 4%. Né? E hoje a gente está aí caminhando para 12,5%, 13% de juros básicos. Isso quer dizer que os juros de financiamento imobiliário vão voltar para o patamar de 14%, 15%. Se não se encontrar uma forma intermediária para poder tentar segurar os juros imobiliários. Então não é um processo trivial, não é um processo simples, é um processo complexo. E por isso que a gente precisa tanto de gente com competência nas empresas, e que as empresas amadureçam no sentido delas produzirem informação, cada vez mais informação. Estou lendo um livro aqui, que é um livro, a era a construção civil na era da Big Data, né, dessa quantidade de informação. E vocês não fazem ideia a diferença de quantidade de dados que a gente tem entre, por exemplo, que eu conheço hoje um pouco mais, Estados Unidos e Brasil. Aqui você encontra dados para tudo, geográfico, enfim, econômico, enfim, todo tipo de dado que você imaginar está disponível. No Brasil, a gente tem aí aquela tabela que eu mostrei para vocês, mais algumas, e o resto tudo é privado, não é público, diferente do que aqui. A maioria, claro, tem custo, alguns deles têm custo, mas pelo menos você tem acesso. Outros aí no Brasil a gente não tem acesso. Então é muito intuitivo ainda o desenvolvimento desse mercado. Mas é um mercado que representa mais ou menos 50% da construção civil, da construção no Brasil, mais ou menos 50%, ou seja, nós estamos falando de, como eu mostrei para vocês aí no início do curso, 300, 400 bilhões de reais por ano de investimento, e que é onde a gente que mora, né, estuda em grandes cidades, tem a oportunidade de trabalhar depois de virar engenheiro, depois de formar engenharia, porque não é fácil a gente se deslocar para dentro da floresta amazônica para um projeto de uma mineradora, para um projeto de uma hidroelétrica, da construção de uma estrada de ferro, etc. Não é trivial. Então, quanto mais a gente desenvolver capacidade e conhecimento voltado para o negócio imobiliário, mais ferramentas vocês vão ter para poder se colocar no mercado, se é o desejo de vocês. Quando a gente compara a quantidade de profissionais que trabalham, né, a nossa escola, eu estudei na Federal da Bahia, assim como vocês estão na Federal do Rio, e o currículo é bem semelhante de há 30 anos atrás.
é muito cálculo, e pouca formação profissional na gestão da produção, que é o que a gente precisa, né? Aí, quando você fala em fazer gestão da produção, você vai para uma área de produção que aí começa a derivar mais para a área mecânica, química, etc., principalmente química. Então, a gente, na engenharia civil, tem uma deficiência na formação, né? Obviamente, estou falando da média geral, na formação dos profissionais, principalmente na parte de gestão, liderança de pessoas, avaliação econômica financeira de projetos e por aí vai. E a gente só consegue isso se a gente continuar estudando, senão as empresas não têm tempo. Você termina aprendendo, mas a empresa não tem tempo de dar tanta ferramenta. Tá? Vamos lá, pessoal. Tem mais 17 colegas aí no curso, na aula. Eu queria comentar um pouco aí. Eu corrigi todos os quizzes. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, né? Fiquei assim um pouco preocupado com o quiz, o último quiz, porque assim, eu estou aqui para tirar dúvida de vocês, mas as notas não foram boas, né, de um modo geral. Teve algumas pessoas realmente tiveram notas boas, mas se você olhar aqui, a média está um pouco aí em torno de 70%, 65%, 60%, 70%. E aí, a gente podia aproveitar hoje para tirar dúvida de vocês. A outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: o quiz 5 já vai ficar disponível para vocês depois da aula, né? E vocês vão entregar esse quiz até amanhã à noite, tá? Que é a continuação do quiz 4, né? Mais ou menos como a gente fez aqui nesse exercício. Vocês vão ter a oportunidade de fazer aí a parte dinâmica. Assim que vocês acabarem de entregar o quiz 5, na quarta-feira eu vou disponibilizar planilhas para vocês, dessas que a gente está fazendo aqui, para vocês estudarem para a atividade de avaliação que a gente vai fazer ainda essa semana. Só para relembrar, alguém pode... Eu anotei, não achei aqui. Quando foi que a gente combinou que vai ser Tinha dito que ia liberar... Eu não me lembro agora se era terça ou se era quarta, e para até sábado. Até sábado, né? Era a partir de quarta, meia-noite, né? Até sábado, meia-noite também. Quarta, até 0 hora de quinta, não é isso? Se eu não me engano. Não, quinta, 0 hora sexta e de sábado. quarta. Quarta, quinta, sexta e sábado. Tá. Eu vou imediatamente corrigir. Eu estou aqui no momento que eu estou começando a preparar minha mudança de volta para o Brasil, então às vezes eu estou meio complicado, mas eu vou tentar corrigir o quiz 5 ainda antes de liberar a atividade avaliativa, e aí vou liberar também essas planilhas que a gente está trabalhando aqui, para que vocês usem como referência na produção aí do quiz, da atividade avaliativa. E aí vocês vão receber na atividade avaliativa um arquivo Excel, né, vocês vão ver lá espaços marcados de amarelo, que serão nesses espaços que vocês vão colocar as respostas das questões, tá? Não mudem o espaço, porque não será considerado. E vocês vão fazer todas as avaliações, todas as contas, enfim, todos os cálculos, usando essa planilha Excel. Vocês vão me devolver a planilha Excel. E aí eu vou pedir encarecidamente. Eu tenho feito um esforço aqui, alguns alunos não estão assinando, não estão colocando o nome no exercício, no quiz, né? Então, a sorte é que só um em cada um dos quizzes que eu achei não deixa, então fica fácil identificar. Mas, por favor, preencham todos os dados e usem o formato do formato do arquivo que a gente sugeriu lá na primeira aula. Peguem aquele formato e usem, para ficar mais fácil para mim identificar cada um de vocês, tá? Porque aí eu consigo listar todos, né, numa ordem que me facilita a correção dos exercícios. Enfim, é isso, né? Se alguém tem alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar, e aí eu vou...
Oi. Eu não entendi em relação ao Excel, a gente tem que fazer nesse Excel, mas a gente abre outra aba ou os cálculos têm que ser na mesma aba, ou tanto faz? Só o resultado ter naquele lugar mesmo? Não. Dentro daqui, cada aba, cada exercício, cada pergunta tem uma aba e vocês vão trabalhar dentro daquela aba para resolver o exercício. E aí precisa de uma parte escrita, isso que eu não entendi. E algumas vocês vão ter que responder. Algumas vocês vão ter que responder, vão ter que se manifestar, não é de marcar, tá? Então, no espaço reservado para a resposta, vocês vão ver lá, vocês vão desenvolver a resposta. Os cálculos podem estar separados, obviamente, não tem problema, dentro da mesma aba, mas a resposta tem área limitada, né, para poder a gente não ficar escrevendo mais do que deve, porque muitas vezes quando a gente escreve mais do que deve, a gente termina errando, né? Então, o objetivo é esse, vai ser bem fácil da gente corrigir, da gente responder e corrigir os exercícios. Tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a última... Eu não sei o que está acontecendo, talvez eu precise sair e entrar de novo. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Cara, eu não sei o que está acontecendo. Peraí. A gente não consegue compartilhar. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou sair da aula e vou entrar de novo para ver se eu consigo, tá? Só um minutinho. Estão me escutando? Estamos. Pronto. Então, vamos dar uma relembrada aí eu vou ampliar um pouco aqui, mas vamos dar uma relembrada aí. A gente criou para facilitar, a gente criou uma aba de dados, onde a gente colocou todos os dados do projeto, né, todas as informações do projeto, para facilitar a busca pela informação. Esse é aquele exercício que a gente fez em duas partes, né, para viabilidade estática e dinâmica. Então, estão aqui os dados. Pontos de destaque aqui, prestar atenção nos percentuais e onde os percentuais incidem, né? Como calcular os valores, na construção, o cálculo da contingência, não deixar de incluir a contingência, né? No custo final, né? No custo final total da obra. Sempre vai ter informação a respeito de como calcular. Quando você tem mais de uma unidade habitacional, sempre vai ter informação de como calcular a parcela, porque o custo direto a gente sabe que tem a parcela avaliada pelo CUB, que depende da área equivalente, e isso vai estar explícito, então não tem como errar, é simplesmente multiplicar o CUB referência pela área equivalente, mas a parte não incluída no CUB, a gente tem que prestar atenção para ver se o valor é por unidade habitacional ou se é por toda a obra, né? O outro cuidado, né, que a gente tem que ter, o custo indireto, quando o custo indireto normalmente é dado, se não for dito explicitamente, e se a obra for feita no mesmo momento, né, então eu tenho 3 casas num condomínio. Se eu estou fazendo as 3 casas ao mesmo tempo, e se não for dito explicitamente, o custo indireto ele é de todo o empreendimento, né? É exatamente por isso que a gente, né, dilui o custo indireto. Quando a gente aumenta a quantidade de unidades para diluir o custo indireto, para diminuir o impacto do custo indireto no custo do empreendimento. Não misturar conceito, então, o valor da unidade, de venda da unidade,
ele é sempre relacionado à área privativa, e se a gente não fornecer a área privativa do empreendimento, vocês vão ter a capacidade de calcular essa área privativa. E por convenção aqui para a gente, no caso de uma casa, uma unidade habitacional, uma casa, a área privativa é a soma das suas áreas. Tá? A gente não exclui só a parte de infraestrutura, de paisagismo, etc. E, obviamente, cada uma das unidades somada me dá o valor geral de venda do empreendimento. Na montagem da viabilidade estática, como eu disse lá atrás, tomar cuidado em avaliar corretamente onde o percentual arbitrado está inserido. Então, comercialização e vendas, 3% do VGV. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A outra coisa importante aqui a viabilidade estática, ela é um primeiro indicador para a gente começar a avaliar se o projeto tem aderência ou não com as premissas, os pré-requisitos da empresa que está avaliando. Então, normalmente a gente vai fazer uma comparação entre a margem sobre preço que é do empreendimento com aquela estabelecida pela empresa, né? E a partir dela tomar a decisão, informar se esse empreendimento tem ou não viabilidade estática para você prosseguir com os estudos dele. A viabilidade dinâmica traz a variável tempo para dentro da análise, que é importante, como a gente viu. Ter R$1 hoje é muito melhor do que R$1 daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, ter R$1 na mão hoje é melhor do que ficar esperando R$1, a não ser que você troque isso por alguma coisa, que é a história do valor do tempo, do valor do dinheiro no tempo, que a gente discutiu no começo do curso. Então, é para isso que a gente faz essa avaliação, e tem vários indicadores. A gente está aqui usando alguns indicadores para simplificar a análise. Eles são usados, né, o desconto do fluxo de caixa e os indicadores que a gente usa são os mais usados, efetivamente, em qualquer projeto, em qualquer empresa de engenharia. A abordagem para esses indicadores muda em função do entendimento que as empresas têm sobre os indicadores, né, sobre a experiência que ela tem, enfim. Então, vocês estão fazendo análise que, salvo algumas simplificações que são feitas aqui para facilitar a vida da gente, é a análise que a gente normalmente faz no curso na avaliação do empreendimento real. Eu gosto o que eu chamo de visão geral de projeto. Eu gosto de fazer essa visão geral, né? Eu faço de várias formas. Eu estou fazendo com vocês aqui hoje, já com os percentuais, né? Porque isso me ajuda, me facilita na hora de montar o fluxo financeiro do empreendimento. Qualquer erro, né, na interpretação, na avaliação, ao assumir essa visão do projeto, tem um impacto significativo, na avaliação da viabilidade dinâmica. Então, eu recomendo que vocês usem essa montagem aí dessa visão geral de projeto para que vocês não se percam na hora de montar o fluxo de caixa do empreendimento efetivamente, tá? E aí vamos falar um pouco dos indicadores. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Então vamos falar um pouco sobre eu não sei o que está acontecendo, mas enfim, eu não sei como é que vocês estão se virando, como é que os colegas de vocês estão se virando. Mas a gente só tem hoje aqui 18 pessoas, né, na aula. Numa turma de, se eu não me engano, pelo menos tem aparecido aqui para mim em torno de 40 alunos respondendo os quizzes. Então, nós estamos com mais ou menos 50%, um pouco menos 50% da turma efetiva aqui. E isso está refletido nas notas desse último quiz aqui, tá? Então, eu não sei como é, e agora sem gravação, eu não sei como é que o pessoal está fazendo, ok?
Então, eu peço a vocês que às vezes a gente não dá importância para o que a gente tem na mão, né? Eu costumo repetir isso frequentemente nas aulas. Às vezes a gente não dá importância e depois lá na frente é que a gente vai tentar, de alguma forma, reverter prejuízos por não estar participando da aula. Então, só para deixar claro, eu vou estar disponível durante esses dias que a atividade vai estar aí com vocês. Eu vou estar disponível no WhatsApp. Vocês têm meu número de WhatsApp, vocês podem me fazer perguntas. Eu só não vou responder pergunta sobre a interpretação da atividade. Fiquem tranquilos, se eu cometer algum erro, nunca vou prejudicar na formulação do texto, na escrita, etc. E pode acontecer, já aconteceu várias vezes. Não vou prejudicar nenhum de vocês, tá certo? Então, vocês digam isso aos colegas de vocês, se quiserem fazer pergunta, enfim, eu vou estar disponível, tá bom? Então, vamos comentar aqui um pouco sobre os indicadores, tá? Então, a gente tem lá, quais são os indicadores que a gente usa para tomar a decisão? A gente tem lá as margens sobre preço sobre custo, que é o primeiro indicador, né? Então, normalmente a gente vai colocar um limitador para o indicador de margem, dizer, olha, a empresa só aceita projetos acima de tantos por cento de resultado de margem sobre preço, por exemplo, tá certo? Se o projeto não trouxer se o projeto não trouxer uma margem nesse nível, você não avalia a possibilidade de investir nesse empreendimento? Não, você avalia, porque às vezes a margem, claro que se a margem estiver muito distante, o projeto não tem saúde, né? Mas margem no entorno daquela estabelecida pela empresa, a viabilidade dinâmica traz outros indicadores que nos ajudam a tomar a decisão, né? Ou, inclusive, a comprar o terreno mesmo que a margem não esteja atingindo. Porque o que acontece na prática é o seguinte: se a margem, suponha que você estabeleça como margem de corte 14%, e a margem esteja em torno de 13%, 12,5%, 13%. Mais os outros indicadores que você tem, TI, VPL, exposição, etc., são indicadores interessantes, né? Inclusive na comparação entre projetos, né? Esses indicadores, payback, break-even, exposição máxima, eles são mais usados na comparação entre projetos, né? Enquanto que os indicadores de TI, margem e VPL são usados na tomada de decisão sobre o projeto, efetivamente. Então, uma margem ao redor de 5, 10, 15%, variando entre a margem estabelecida pela empresa, mas com robustos ou bons indicadores da viabilidade dinâmica, você pode voltar, no desenvolvimento do projeto, você pode voltar e fazer alterações em decisões que você tomou lá atrás a respeito, por exemplo, de acabamento, de áreas, de tamanho de unidade, enfim, de tipo de infraestrutura, etc., que faz com que seu preço caia e você consiga corrigir a margem para uma margem acima daquela estabelecida pela empresa. Então, a viabilidade estática e a dinâmica, elas são usadas para lhe orientar, para lhe dar instrumentos para você tomar a decisão se um projeto é bom ou ruim. Então, simplesmente você esquecer um projeto porque a margem não foi atingida não é uma política, não é uma estratégia inteligente no negócio imobiliário. Obviamente, quando a margem é muito distante, diga, Rebeca. Professor, uma dúvida. Eu acho que tinha uma questão até no quiz que a margem ficava um pouco abaixo e ela já foi automaticamente rejeitada. Então, o mais correto seria fazer uma análise dinâmica para ver se os outros indicadores iriam compensar?
Vamos responder sua pergunta de duas formas. Primeiro, foi de propósito que eu coloquei essa questão, e está escrito lá, falando especificamente sobre a pergunta do quiz. A pergunta tem lá escrito, com aquilo que você aprendeu até aquele momento, isso era o limitador. Então, até aquele momento, se você for recordar, até aquele momento você não tinha ainda, a gente não tinha discutido viabilidade nada. Então, até aquele momento, a margem sobre preço era o único indicativo que autorizava a compra ou não do terreno. Naquele caso, a resposta deveria ser que o terreno, né, não seria comprado. Mas é exatamente isso que acontece, Rebeca. A análise estática é o primeiro que a gente chama, é o primeiro cheiro que a gente tem do projeto. A gente começa a olhar se a margem, a gente estabelece lá, normalmente já na Odebrecht a gente estabelecia margens entre 14% e 16% mínima para os projetos. Se a margem, no mercado que estava vendendo muita unidade, também, né, tem que olhar o mercado, mas enfim, se a margem do projeto estava em torno de 13%, se vamos supor que a gente estabelecesse 14% para um determinado projeto, se a margem estava em torno de 13%, 12,5%, 13%, a gente fazia uma análise, a gente entendia a análise dinâmica como sendo um complemento para ajudar a tomada de decisão. Obviamente, a gente não estudava um único projeto, a gente estudava vários projetos, né, várias oportunidades. Mas se a margem batia 6%, 7%, 8%, metade daquilo que estava sendo usado, aí a gente já descartava a compra do terreno, porque o terreno tinha custos que não permitiam que você assumisse o risco de comprar, né? Então, por exemplo, um terreno que tem uma intervenção ambiental muito grande, se o produto final não tiver capacidade de pegar preço no mercado, não tem santo que resolva. O terreno não tem valor, né? Pelo menos para aquele projeto especificamente. Não sei se eu respondi sua pergunta. O que a gente olha, que a gente compara muitas vezes entre projetos, olhando aí a segunda parte da avaliação, é o payback, né? O payback, quanto tempo leva para o projeto retornar o valor, retornar o caixa acima do zero, né? Acima do zero, a exposição e o break-even. Então, se eu tenho um projeto, se eu estou comparando dois projetos e eu tenho um projeto que tem uma exposição muito maior que o outro, o que é que a exposição me diz? Obviamente, a exposição de caixa é a demanda que o projeto tem de dinheiro para ele ser executado, né? Então, e obviamente esse dinheiro ou vem do bolso do empreendedor, ou ele vai tirar do bolso e colocar lá para poder fazer o projeto, ou ele vai tomar dinheiro que vai custar, né? Vai tomar dinheiro no mercado para poder pagar os custos que o projeto está clamando, né, precisando para ser executado. Então, eu tenho dois projetos, um com uma exposição de caixa mais baixa do que outro. A primeira coisa que vem na minha cabeça é dizer, obviamente eu vou olhar com mais carinho o projeto que tem uma exposição de caixa menor, porque o esforço para fazer ele vai ser menor, né? Não é só essa, mas esse é o primeiro, né, o primeiro número que a gente olha. Eu tenho um projeto que pede 5 milhões de exposição de caixa, outro pede 2,5. Óbvio que o projeto que pede 2,5 ele tem um atrativo maior para o empreendedor, para o investidor. Mas ele pode ter uma demanda de caixa pequena comparado com o outro, mas o break-even dele pode estar mais longo, ou seja, eu sofro mais para garantir que o projeto tem resultado. Porque o break-even, vocês não esqueçam que o break-even é a quantidade de unidade necessária para eu, mesmo que eu não tenha com dinheiro no caixa, que eu preciso para poder garantir que o projeto tenha sucesso. Porque eu sei que vendendo aquela quantidade de unidades, eu vou conseguir não ter prejuízo no projeto, né? Então, se o break-even é muito distante comparado com o outro, eu tenho que colocar isso na balança para ponderar, né? Então, é uma análise conjunta disso. O payback, se eu tenho um projeto que tem um payback que o caixa zera, que o caixa fica positivo mais cedo, melhor para mim, porque minha exposição de caixa é num período mais curto. Com isso, eu vou ter um custo de dinheiro muito menor
sobre o projeto. Então, esses 3 indicadores, break-even, disposição máxima e payback, eles, no empreendimento imobiliário, eles são, a gente olha eles 3 em conjunto na comparação entre projetos, né? Para nos orientar, vamos dizer assim, naquilo que, obviamente, somando aos outros indicadores, mas na hora que eu estou fazendo comparação de projetos. O ATI, o valor presente líquido e a margem, elas são características intrínsecas do projeto. Então, se eu tenho um projeto que tem um ATI muito alto, isso quer dizer o seguinte, que ele aguenta desaforo, né? Ele tem um fluxo de caixa que aguenta desaforo. Muito provavelmente, o valor presente líquido vai ser maior, ou seja, partindo do princípio que eu uso uma taxa de retorno uma taxa de retorno, uma taxa de desconto, uma taxa de oportunidade que me satisfaz, se o VPL é mais alto e a TI é maior, esse projeto tem uma qualidade muito boa, né? Tem algumas discussões sobre a TI, mas não vale a pena a gente trazer essa discussão aqui para vocês, porque não faz parte assim, do escopo do que a gente quer abordar. Mas, e óbvio que se um projeto tem uma margem grande, ele também aguenta desaforo. Então, veja que a gente tem um grupo de... a gente olha o conjunto de indicadores. Oi, Isabela. Professor, mas para mim não ficou muito claro qual é o limiar nesses 3 índices, indicadores, né? Porque na análise estável, na viabilidade estável, a gente viu que 12% era o que a gente queria, no mínimo, atingir sobre a margem do preço de venda, né? Em relação ao lucro. Mas eu não entendi qual seria o limiar nessa situação nessa dinâmica, porque a gente não tem nada para comparar. Você estava falando sobre, né, a taxa interna de retorno ser maior, seria mais benéfica e tal, mas eu não entendi qual, já que a gente não tem um outro projeto para a gente comparar, como é que seria esse limite? Isso não ficou claro para mim. Tá. Primeiro, na vida real, a gente sempre tem projeto para comparar, né? Então, a gente está sempre comparando uma coisa com a outra, né? Mas vamos focar na sua pergunta para tentar esclarecer. A margem sobre preço, ela sempre vai ter uma referência, né? A gente nunca vai deixar de dar uma referência para vocês. E vocês vão aprender a ter essa referência quando vocês estiverem trabalhando. Então, não tem discussão. Margem sobre preço maior do que a estabelecida como linha de corte pela empresa, o projeto tem qualidade para a empresa, para aquela empresa. Não se esqueça que cada empresa tem sua margem de corte e a forma de calcular ela, né? E a forma de obter esse número. Mas vamos lá, então você vai ter sempre uma referência. A referência que você vai precisar fazer aqui, Isabela, é a seguinte: se a minha taxa interna de retorno ela é muito maior do que a minha taxa de desconto, eu faço essa comparação entre esses 2 números. O que é que isso quer dizer? Que mesmo que a situação... Porque o que é a taxa de desconto? A taxa de desconto é o custo de oportunidade, ou seja, é aquilo que você está disposto a trocar para tirar dinheiro do seu bolso para investir num negócio que vai lhe dar um retorno lá na frente, né? Então, há um ano atrás, vamos falar de anual, vamos fazer um cálculo anual. Essa taxa de retorno aqui, se eu não me engano, é 14,88%, né? 14,88% é a taxa de retorno anual. Aqui é mensal e aqui é anual. E essa taxa interna de retorno, a taxa de desconto é de 14,88% ao ano. A taxa interna de retorno anual é essa de 32,52% ao ano. Então, vamos fazer uma comparação, né? Há um ano atrás, esse número aqui girava, para você ter ideia, em torno de 8%. Certo? Então, se eu estivesse analisando há um ano atrás esse mesmo projeto, eu teria um espaço, se eu comparar esse número aqui,
se eu comparar 8% com 32,5%, eu teria um espaço muito grande de aumento de custo financeiro, aumento o impacto financeiro no projeto, porque eu tenho um espaço muito grande entre uma coisa e outra, tá certo? Então, se eu estivesse analisando há um ano atrás esse projeto e eu tivesse arbitrado com minha taxa de desconto 8%, o que é a taxa de desconto? É aquilo que eu abro mão para investir em alguma coisa, para trocar meu dinheiro que eu tenho hoje em minha mão por alguma coisa que vai me dar um retorno lá na frente, tá certo? Então, essa é a minha taxa de desconto. Quem estabelece isso sou eu, em função, obviamente, de parâmetros de mercado. Então, você veja que esse projeto, se fosse analisado há um ano atrás, e hoje a minha taxa de desconto aumentou, né? Então, minha taxa de desconto hoje está 14,88, praticamente dobrou de um ano para o outro. Mesmo assim, ela ainda tem um espaço grande de colchão de segurança comparado com a taxa interna de retorno do projeto, com a taxa que o projeto me entrega. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo subindo essa taxa, eu vou continuar tendo um valor presente líquido positivo, ou seja, o dinheiro que eu estou botando lá vai voltar 100% para mim e ainda vai me trazer um retorno que eu aceito como dentro do risco do negócio imobiliário, que eu aceito como resultado do meu investimento. Porque, na realidade, o valor presente líquido é a margem líquida, é a margem sobre preço descontada a valor presente pela taxa de retorno. Então, ela é o resultado, né? Então, se você olhar aqui o fluxo de caixa, esse aqui é o resultado nominal do seu projeto, tem 1.322.000, e esse aqui é o resultado descontado pela sua taxa de oportunidade, pela sua taxa de desconto. Uma coisa fala com a outra. Isso aqui nada mais é do que o lucro. Se a gente for na viabilidade estática, esse aqui é meu lucro. Então, o VPL, o valor presente líquido do projeto, é meu lucro a valor presente, né? Vamos dizer assim, se tudo que a gente arbitrou aqui permanecer desse jeito. Então, esse projeto é um projeto que tem um espaço grande entre aquilo que eu espero de resultado e o que ele está me entregando. Ele aguenta desaforo aqui, né? E, obviamente, eu vou olhar em conjunto com a minha margem sobre preço. A minha margem sobre preço aqui está apertada, né? Imaginando que esse aqui é 12% de linha de corte, eu não me lembro se é, agora não me recordo, mas supondo que seja 12%. Então, o que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer aqui para esse projeto se tornar mais atrativo para mim? Eu tenho que trabalhar nos seus custos para aumentar essa margem, para me dar mais conforto na margem. Então, eu tenho que voltar para a prancheta, discutir projeto com arquiteto, negociar terreno, projeto, negociar comunicação, negociar com a empresa de venda, para tentar fazer com que esses custos caiam e essa margem sobre preço aumente mais, para me dar mais conforto, se eu coloquei como linha de corte os 12% nesse caso, tá? Então, olhar o conjunto. Veja só, se eu estivesse trabalhando com 8%, esse número aqui seria... Se eu estivesse trabalhando com 8% como taxa de desconto, esse número seria... Vamos fazer uma continha aqui. Vamos fazer uma continha aqui. Minha taxa mensal seria 0,64 e o resultado do meu projeto... deu erro. Não sei o que eu fiz de errado aqui, não. Mas, enfim... eu não fixei. Se eu estivesse analisando esse projeto há um ano atrás, provavelmente... eu não sei o que está acontecendo, não. Mas, enfim. Vou botar na mão mesmo aqui.
você vê que meu valor presente líquido aumenta bastante, sai de 500 e alguma coisa e vai para 887. Então, o que mostra o impacto de um ano para o outro que a taxa de desconto traz para o projeto. Tá? Então, o conjunto dos indicadores é que vai me ajudar a tomar a decisão. E, obviamente, essa interpretação é de cada um de nós. A gente tem que entender o processo, entender a numerologia para poder indicar, né? Nosso papel é esse, né? Se a gente não for investidor, nosso papel é apoiar o investidor e poder indicar para o investidor. E, obviamente, que ele vai entender essa discussão, porque ele vive fazendo, o investidor vive fazendo isso, né? Trocando dinheiro hoje por dinheiro amanhã com resultado. Então, essa discussão em cima desses números é importante. Tá? Alguma pergunta? Ok. Bom, então amanhã, no final do dia, essa planilha... Aliás, eu vou mandar para vocês uma planilha que eu fiz, mas está melhor acabada, mas eu vou mandar as duas, porque aqui tem a dinâmica da aula também, vocês podem se lembrar. Tá? Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou passar rapidamente um outro exercício aqui. Que eu mandei para vocês. Que eu mandei para vocês aí ontem, via o Google Classroom. Então, vamos dar uma lida conjunto aqui, né, nesse exercício, e depois eu vou mostrar a solução dele para vocês. Tá? Então, isso foi uma atividade avaliativa aí de um dos semestres, não me recordo agora qual, mas foi. Tá? Então, um advogado compra um ativo financeiro de renda na praia por R$200 mil. Um médico aplica R$10 mil em um certificado de recebíveis imobiliários. Um investidor compra um apartamento de 800 mil. Uma indústria investe milhões em uma nova planta de produção. O governo brasileiro gasta bilhões para construir uma barragem para gerar energia. Todos estão tomando decisões de investimento. Por mais que pareça distinta, todas essas coisas têm algo em comum. Todas querem abrir mão de algo hoje com a expectativa de benefícios e retornos futuros. O sacrifício é imediato e certo, investir, o retorno virá no futuro se tudo der certo. Só não invista em bolsa. A situação é complexa, pois investidores geralmente têm mais oportunidades do que recursos disponíveis, ou seja, tem muito mais projeto disponível do que capacidade de investimento. Eles precisam escolher sempre com informações reduzidas e imprecisas, que é exatamente o que a gente estava falando aqui no início da aula. A única forma de evitar perda no labirinto de oportunidades e alternativas é estabelecer critérios para avaliação dessas oportunidades sujeitas a restrições de liquidez e tolerância ao risco. Então, isso quer dizer o seguinte, eu vou tomar uma decisão sabendo que eu tenho uma limitação de capital e que eu tenho um risco, que eu tenho que estar atento ao risco, né, sempre. Um grupo investidor deseja avaliar a compra de um terreno para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário e contratou o seu grupo para analisar o investimento. O objetivo do grupo é analisar a oportunidade de investimento sobre 2 cenários, o cenário base e o cenário de estresse. Normalmente a gente analisa o empreendimento em mais de um cenário. As análises devem ser baseadas nos indicadores para análise da viabilidade de empreendimentos imobiliários e nas restrições estabelecidas pelo cliente. O resultado do trabalho do grupo deve orientar o cliente pela compra ou não do terreno. Então, o objetivo final é o seguinte, por isso isso compre, ou por isso isso não compre. As informações necessárias para as análises são apresentadas abaixo. O empreendimento poderá ser desenvolvido em 2 lotes. Aliás, esse aqui foi um trabalho em grupo. O empreendimento poderá ser desenvolvido em 2 lotes, com a construção de 2 casas numa região de alto padrão no Rio de Janeiro. O preço de mercado que deverá ser utilizado nesse estudo para efeito de cálculo do valor geral de vendas é de R$22 mil o metro quadrado, que deve ser multiplicado pela área privativa de cada unidade. Os dados que deverão ser considerados para esse estudo estão apresentados abaixo. A curva S deve ser utilizada para o custo total da obra. A curva S é o desembolso mensal, o avanço mensal de desembolso da obra, da construção. Então, dados do empreendimento. Então, eu tenho a área do lote, um lote 342,65, o outro é 320.
o preço de cada, né, da terra é de R$ 7.500 por metro quadrado. Você vai desembolsar o valor da compra do terreno no primeiro mês de estudo. Além disso, eu tenho uma despesa de legalização do terreno, 175 mil, que são os impostos gerados na transação, e também serão gastos na mês da compra do terreno. O IPTU de R$ 63 mil, com início na mês de compra do terreno e fim no mês anterior à venda da casa 1, distribuído linearmente. Então, esse é o valor total do IPTU, que deve ser pago dessa forma. E manutenção pré-obra com vigilância, pagamento de água, energia, etc., 33 mil, com início no mês de compra do terreno e fim no mês anterior ao início da obra. Normalmente, esse custo, depois, essa parte, né, enquanto a gente está no começo da obra, esses custos são bancados dentro das empresas, são bancados por um centro de custo. Quando a obra começa, esse custo é transferido para a obra. Então, a obra deverá ter orçado esse valor lá na frente. Só para vocês entenderem aqui. Alguma pergunta a respeito da interpretação do terreno? Da compra do terreno? Ok. Produto. O produto tem área construída de 458, é referente a uma casa, área privativa de 375 e área equivalente de 327. A obra tem um prazo de 12 meses e inicia no 7º mês do estudo. O custo indireto por mês é R$ 80 mil. As obras são executadas simultaneamente. Custos não incluídos no clube, 807 mil aproximadamente, com referente a uma casa. E a ligação definitiva, quando a gente vai fazer a ligação do empreendimento, custa 0,8% do custo total da obra e acontece no último mês da obra. Tá? Perguntas? Seria essa para tantas duas casas em qualquer um dos dois lotes, é isso? Eu não entendi a pergunta, não. A casa construída, as informações da casa construída seria a mesma casa, sendo que eu estou construindo ou no lote 1 ou no lote 2, não interfere. Na realidade, você está construindo, duas casas. Mas elas são a mesma casa, tipo assim. O projeto é o mesmo, apesar do terreno ter dimensão diferente, o projeto é o mesmo. Tá? Aqui ficou claro. Professor. Okay. Oi. O que seriam essas ligações definitivas? Quando você... para você executar o empreendimento, você precisa de água, energia, esgoto, enfim, telefone, enfim, né, toda essa infraestrutura que você precisa para se comunicar com a área externa, né, com o mundo, né? Então, quando você vai iniciar o projeto, a obra especificamente, ou mesmo antes da obra, na hora que você vai colocar o stand, etc., você pede às concessionárias uma ligação provisória. Essa ligação provisória, ela tem uma demanda específica, né, obviamente, por exemplo, de energia, de esgoto, etc., tem uma demanda que está associada ao consumo, ao custo que isso vai ter, específica, associada a esse momento, enquanto você não tem gente morando, né, e convivendo no prédio. Quando você termina todo esse processo, você pede a ligação definitiva dessas concessionárias, que vai ajustar a demanda, né, o fornecimento de energia, de água, a retirada de esgoto, etc., a população que vai viver naquela edificação, né? Dependendo do tamanho, a obra é maior do que a edificação, ou pode ser que a edificação, a vida permanente, né, os clientes, sejam maior do que a quantidade de gente que você tenha na obra, né? Normalmente, a demanda na obra é muito maior do que na época do uso. Então, por isso que essa ligação definitiva é uma outra ligação, inclusive mudando o cliente para a concessionária, né? Na provisória, o cliente para a concessionária é a incorporadora ou é a SPE que está fazendo o projeto. Quando vai para o condomínio passa a ser o cliente, ele que trata diretamente. Respondeu? Sim, professor. Aí, nesse caso, seria só para uma casa esse valor, certo? Ou é para os dois? É 0,8% do custo total da obra. É para as duas casas. Então, como você está fazendo duas casas, para a casa toda. Beleza. Tá?
Já que o custo total da obra é a soma do custo total das duas casas, da construção das duas casas, vale para as duas casas. Essa é a curva da construção, né? Então, o avanço financeiro, físico-financeiro da obra, que a gente vai usar para fazer o fluxo financeiro da obra. E aqui vem aquelas outras informações para os outros itens que compõem o custo do empreendimento. Então, os projetos de arquitetura custam 2% sobre o custo direto da obra. Os projetos complementares, 2% sobre o custo direto da obra, e aqui a forma de pagamento deles. Despesa administrativa da empresa, 4% sobre o VGV do empreendimento. O VGV é a soma da venda das duas casas. Comunicação e marketing, 3% sobre o VGV do empreendimento. Comercialização e vendas, 6% sobre o VGV do empreendimento. Impostos e taxas, 6,75% sobre o VGV do empreendimento. Assistência técnica, 1,5% sobre o custo direto da obra. Despesas jurídicas, 0,5% sobre o VGV do empreendimento e estudos preliminares, 1,5% sobre o custo da obra. Tá? Então, as informações com a distribuição financeira dentro do fluxo do empreendimento indicado aqui. Tabela de vendas. Então, o que a gente fez aqui, que fica aí como sugestão para você montar uma planilha dessa, foi para cada cenário indicar o mês de venda de cada uma das casas. Né? Nesse caso aqui, a gente fez um pagamento integral da venda da casa naquele momento. Então, para o cenário 1, a casa 1 vendida no mês 18 de estúdio, a casa 2 vendida no mês 23 do estúdio, e aí sucessivamente. Tá? Se eu não me engano, eram 13 grupos que eu tinha nessa turma, e cada um dos grupos fez um cenário, estudou um cenário. Aqui os dados macroeconômicos, então a Selic 7%, a CDI na época era 6,9%, foi, se eu não me engano, eu não me lembro agora quando foi isso, acho que foi ano passado. Não, já tem mais tempo. CDI projetado 6,9%, inflação projetada 6,88%, projeção para o período do estudo. Aliás, não, foi em junho, é que a gente já estava projetando o aumento da Selic. Para efeito da avaliação do empreendimento, considerar uma taxa de oportunidade de 200% do CDI. Então, eu vou pegar o CDI e vou aplicar 200% para calcular minha taxa de retorno, minha taxa de oportunidade, minha taxa de desconto. Tá? Não esquecer que sempre que a gente não indicar o período da aplicação da taxa, são taxas anuais. Né? E como a gente trabalha com fluxo mensal, essas taxas anuais têm que ser convertidas a taxas mensais antes de você, para você usar no cálculo. Então, nesse caso, a taxa de retorno, a taxa de desconto, a taxa de oportunidade seria, como eu tenho um CDI de 6,9%, eu calculo 200% sobre isso, vai para 13,8%, e é essa taxa que eu desconto, que eu transformo em taxa mensal. Então, essa taxa de 200% de 6,9% seria uma taxa mensal de seria uma taxa mensal de 1,08%, tá? É só usar aquela formulazinha que tem lá nos materiais que a gente distribuiu para vocês aí durante o curso. Parâmetros e restrições estabelecidas para o cliente. No cenário básico, a margem sobre preço igual ou maior que 14%. Aqui, nesse caso, eu dei uma TIR de referência, Isabela. TIR maior ou igual a 15% ao ano. Exposição máxima de caixa menor ou igual a 12 milhões. No cenário de estresse, majoração do custo da obra em 10%, redução do preço de venda em 5%, margem sobre o preço maior ou igual a 10%, TIR maior ou igual a 10%, exposição máxima de caixa menor ou igual a 12 milhões. Tá? Então, nesse exercício, a gente trouxe mais parâmetros que orientariam melhor a tomada de decisão de vocês na hora de analisar o cenário básico e o cenário de estresse. Para os dois cenários, calcular todos os indicadores, margem sobre custo, margem sobre preço, break-even, payback, exposição máxima de caixa, valor presente mensal, valor presente líquido e TIR.
com base nesses indicadores e nas restrições impostas pelo cliente, indicar se o terreno deve ser comprado ou não, comentando a decisão. Então, esse exercício é um exercício semelhante a todos que a gente vem fazendo, com as suas características, tem algumas informações a mais. Eu disponibilizei esse exercício para vocês. Então, vamos dar uma paradinha de 5 minutos para dar uma esticada nas pernas, e aí eu volto para a gente comentar a solução do exercício com vocês, tá bom? Me deem aí 5 minutos, por favor. Bom, todos aqui? Vamos retomar? Sim. Então, vamos lá. Vou pegar aqui só para a gente passar a discutir rapidamente sobre esse projeto. Deixa eu parar de... Bom, vocês têm esse texto que eu mandei para vocês aí, e eu vou discutir aqui com vocês a apresentação de um desses casos, tá? Então, vocês estão vendo a tela? Tá, para ver se... Ótimo. Vamos lá. Então, no final, o que a gente já viu várias vezes, eu tenho um terreno, tenho que avaliar o custo, né, do desenvolvimento do empreendimento para a venda, né, olhando o mercado e os custos para o desenvolvimento do empreendimento e analisando os parâmetros. Então, aqui, aquela nossa tabelinha que nos orienta na avaliação de cada um dos custos, que a gente já tinha visto o mercado. Nós vamos olhar sempre para o mercado, não tem de onde tirar, para determinar preço, e os custos foram fornecidos aí alguns parâmetros para a gente avaliar o custo. Então, o terreno está localizado aí num determinado bairro, né? Eu fiz aqui uma gambiarra, porque esses terrenos, na realidade, são em São Paulo, mas eu preciso usar os dados do Rio para facilitar a nossa vida. Mas é um projeto que a gente estudou efetivamente. Eu cheguei a estudar esses dois projetos, esse projeto, essas duas casas, para a compra desse terreno, e estava um resultado maravilhoso dentro das condições que a gente tinha em São Paulo. Depois o dono do terreno voltou atrás e não quis vender os terrenos. Então, vocês estão vendo um dado real de um terreno que a gente estudou, né? E, obviamente, tem simplificações aqui nos custos, tá? Esse aqui são um estudo de projeto, né? O que a gente teve discutindo com o arquiteto, que seriam essas duas casas. Os terrenos têm tamanho diferente, mas as casas elas se implantam nos dois terrenos sem nenhum problema em termos de legais, tá? Também aqui os dados que a gente já apresentou. Bom, né, então, esse estudo foi feito em junho do ano passado, então a gente está usando aqui o CUB de junho. Então, eu tenho a área equivalente que foi fornecida para cada casa, são duas casas, multiplico pelo CUB da época, 2.690,97, e tenho a primeira parte do custo direto, que é 1.759.000, e o custo e o CUB foi dado, e os itens não incluídos no CUB foi também um dado do exercício. Então, basta eu somar esse valor, relembrando que são os itens não incluídos no CUB, né, aquilo que a norma não consegue parametrizar, e aí eu somo para as duas casas duas vezes o custo que foi apresentado, custo direto total de 3.375.000, o custo indireto, o prazo da obra a gente já viu que está errado aqui, tá, gente? Não é 18 meses, essa tabela está errada, são 12 meses, foi essa informação que a gente teve lá no texto que a gente distribuiu, mais a contingência, não pode esquecer a contingência, eu tenho um custo total da obra de R$4,5 milhões, tá? Aproximadamente. Então, esse é o custo da obra com suas variantes. Então, preço de venda. São duas casas, eu tenho informação da área privativa, o preço de mercado também foi fornecido.
o custo de venda, o preço de venda está em torno de 16 milhões e meio. Você vê que realmente era bem atrativo. Era muito atrativo essa era muito atrativa. Então, na viabilidade estática, eu já tenho o custo de construção, tenho as informações dos percentuais que vão incidir sobre cada um das partes do empreendimento, dos custos ou do VGV, e monto a minha viabilidade estática. Está aí, o terreno é a soma da compra do terreno, mais aquelas outras despesas que a gente mencionou, 5 milhões e 200, o terreno não é barato, né? Os projetos, tem ali o percentual dos projetos, da arquitetura e complementares, 2% sobre o custo da obra. A administração central da empresa, 4% sobre o VGV. O custo de construção, a gente tem que somar ao custo de construção as ligações definitivas, não esquecer disso, que é um custo acessório à construção. Comunicação e marketing. Alô? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Comunicação e marketing, 3% do VGV. Comercialização e vendas, 6% do VGV. Imposto de taxa, 6,75% do VGV. Assistência técnica, 1,5% do custo da obra. Despesas jurídicas, 0,5% do VGV. E estudos preliminares, 1,5% do custo total da obra, me dando um custo total do empreendimento de 13 milhões e 900 mil reais, para um VGV de 18 milhões e meio, com um lucro de 2 milhões e 600 mil reais aproximadamente. Margem sobre o custo de 18,6, margem sobre venda de 15,7. Se a gente recordar, deixa eu abrir aqui no iPad Se a gente recordar os parâmetros, a empresa exigia que no cenário base a margem sobre preço fosse maior ou igual a 14%. Então, essa margem atende ao que o cliente, né, a pessoa que contratou a empresa, estabeleceu como critério ou como linha de corte, 15,7 contra 14%. Agora vamos fazer a análise da dinâmica. Então, neste estudo, as casas são vendidas. Então, nós vamos olhar aqui o primeiro caso, a casa sendo vendida no 18º mês, no 23º mês. Então, aqui estão os parâmetros macroeconômicos e a taxa de oportunidade é 200% do CDI, como a gente fez o cálculo lá atrás. Então, essa é uma outra forma que eu gosto de fazer para me dar uma noção dessa visão geral do empreendimento, né? Então, eu simplesmente listo aqui todas as etapas, né, todos os parâmetros de custo e como eles se distribuem, né, para ter uma ideia definitiva de como esses custos serão distribuídos ao longo do tempo. Inclusive, isso me ajuda, nesse caso especificamente, me ajuda a identificar quanto tempo o projeto vai durar, né? E, obviamente, como a gente tem vários cenários para cada, né? Então, esse é o primeiro cenário. À medida que a gente vai mudando o cenário, por exemplo, cenário 2, eu vendo a primeira casa no 19º e a segunda no 24º. Então, o empreendimento ele vai alongando em função daquilo que eu estabeleci no cenário para a venda das unidades, tá? Outras variáveis, elas mudam de posição também. Por exemplo, se eu mudo a previsão de venda das unidades, eu mudo a despesa com venda, eu mudo a incidência dos impostos e por aí vai. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. As despesas administrativas, elas aumentam, né, de duração, aumentam o prazo de duração. Tudo que está atrelado ao empreendimento, ele se modifica, né?
Como a obra, nesse caso, não acompanha, ela está prevista iniciar, independentemente da venda da casa, ela está prevista iniciar no 7º mês do estudo. Tudo que tiver atrelado à construção não muda dinamicamente, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Então, a curva da obra foi dada. Com isso, eu consigo montar meu fluxo de caixa, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Cadê meu cursor, cara? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aí, pronto. Então, com isso, eu consigo montar o meu fluxo de caixa em função dos percentuais que foram arbitrados, em função né, da distribuição que foi feita, das informações, eu consigo montar o meu fluxo de caixa. Qual é o grande pênalti desse projeto? Qual é o grande problema desse projeto? É que o terreno é vendido à vista, né? E o maior custo incide, né, a casa. Para você ter ideia, a casa custa mais, o terreno custa mais do que a construção, né? A construção, ou praticamente é a mesma coisa, porque acho que a construção, deixa eu ver aqui o valor da construção. Vamos aqui. O custo de construção, 4,5 milhões, o terreno custa 4,9 milhões. Então, o terreno é mais importante do que a construção. Isso acontece em alguns casos, né? Então, esse é o grande pênalti de terreno. Você tem um desembolso de caixa muito grande. Você vê que minha partida já é com 5,5 milhões de reais na cabeça, na frente, né? E aí, com isso, obviamente, eu tenho uma exposição máxima alta, tá? Vamos ver os indicadores aqui. Então, tá aí o fluxo de caixa do projeto. Vamos ver os indicadores aqui. Então, aqui está a Selic, enfim, aquele cálculo que a gente fez. O VPL é positivo e a TI é relativamente alta, né? Comparado com os indicadores que foram dados, comparado com os indicadores que foram dados, vamos olhar os indicadores que foram dados aqui. Então, o cliente estabeleceu no cenário básico que a TI for maior ou igual a 15, então a TI está dando 19%, quase 20%, e a exposição máxima a 12%, a nossa exposição máxima chegou a 10 milhões e alguma coisa, se eu não me engano, 10 milhões e 700 mil, que é esse o valor da exposição máxima. Depois eu tenho a entrada do valor da casa. Então, esse é o valor da minha exposição máxima. Então, também atinge a linha de corte estabelecida pelo cliente, né? Então, analisando o cenário base, o projeto atende aos requisitos estabelecidos pelo cliente. Então, no cenário base, a decisão seria pela compra. No cenário de estresse, o custo da obra sobe 10% e o preço de venda cai. Isso acontece? Acontece. O ano passado, por exemplo, o custo dos principais materiais de construção subiram muito por causa da história da pandemia, enfim, do lockout, etc. Ainda continuam subindo, né? Mês passado, subiu 10%. Então, quando você soma o peso de cada um desses índices no seu orçamento, esse cenário de subir o custo de 10% do custo da obra é um cenário que não é um cenário é um cenário que acontece com certa normalidade. Obviamente, quanto mais a inflação estiver controlada, a produção controlada, menor essa possibilidade, mas ela existe. E o preço de venda cair 5% também não é nada demais. Você negociar, para o cara pagar à vista uma casa de 5 milhões de reais, sei lá quantos milhões de reais, não me lembro agora o valor. 22 vezes dá quase 7 milhões de reais, né? 6 milhões e tanto, quase 7 milhões de reais. Então, dar um desconto de 5% na venda não é nada
fora do comum. O impacto disso é grande, a minha margem cai bastante, né? E o resultado da TI também cai bastante. Quando eu comparo isso com o que ele estabelece, então ele estabelece uma margem sobre preço maior ou igual a 10%, nós estamos aqui entre 9,6%, e uma margem sobre, e uma TI da ordem de 11,3%. E é porque aqui eu não mostrei, e uma exposição máxima de 12 milhões. Eu não mostrei aqui, deixa eu ver se eu acho, vou ver se eu acho o arquivo, para dar uma olhada. Vamos supor que a exposição máxima atende. Então, esse é o tipo de projeto que a TI atende a linha de corte estabelecida, a margem está próxima, e eu diria que é um projeto que tem uma possibilidade grande de ser indicado para uma pequena alteração em algum desses custos, uma pequena alteração, né, leva a margem sobre venda acima de 10%. Então, esse é um daqueles projetos que a gente voltaria a analisar os custos para tentar encaixar, em função até da qualidade do projeto. Mas, numa avaliação nossa, o que vocês deveriam apontar nesse caso é que a margem sobre venda caiu, né? E que, abaixo daquilo que foi indicado, apesar do VPL e apesar da TI estar acima, que olhando o cenário de estresse, a indicação seria para não comprar o terreno, né? Porque está bem objetivo, bem claro quais são os parâmetros para serem utilizados. Uma coisa que a gente normalmente faz é fazer um mix, fazer uma ponderação de cada um desses cenários. Então, por exemplo, se eu estabelecer lá que a possibilidade do cenário básico, probabilidade de acontecer o cenário básico é 70%, e de 30% de acontecer o cenário de estresse, eu vou calcular cada um desses indicadores, ponderando por essas probabilidades, e, obviamente, que nesse exercício a gente teria uma referência para essa combinação de cenário de estresse. Então, vamos supor, a margem do cenário de estresse está dando 9,6%, como ele tem 30% de probabilidade de ocorrer, ele contribuiria com 2,88%, e a margem no cenário original, no cenário básico, é 15,7%, com 70% de possibilidade de ocorrer. Então, eu teria uma margem de 13,87% nesse caso. E se eu tivesse mantido né, os 14% como linha de corte, a combinação dos cenários indicaria, se eu só estivesse olhando a margem, a combinação dos cenários poderia indicar o não prosseguimento na compra do terreno. Obviamente, mais uma vez, 13,87 é aproximadamente 14. Então, na vida real, o que a gente faria uma reavaliação de alguns custos exatamente para tentar viabilizar a compra do terreno. Mas se numa avaliação qualquer nossa, né, tiver explicitamente indicado a margem, o caminho seria dizer que apesar do número ser próximo, ele não atende àquilo que foi estabelecido pelo cliente. Eu vou tentar, deixa eu parar de apresentar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa planilha. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Acho que ficou mais claro com a explicação do exercício anterior, e aí acho que deu para acompanhar bem. Peraí. Acho que eu tenho aqui.
Deixa eu ver se eu acho aqui quanto foi o... Eu não estou achando, não. Deixa eu ver. Não, não é o mesmo, não. Não é o mesmo, não. Tá diferente. Bom, mas fica aí, mais uma informação, mais um exercício para que vocês possam usar como referência para estudar para a atividade que a gente vai fazer. Então, a partir de meia-noite de quarta, eu disponibilizo para vocês. Então, a partir de agora, meio-dia, vocês vão ter aí o quinto quiz, né? Esse quiz que é o último, e vocês vão ter até o final do dia de amanhã para devolver. Na minha zero hora de quarta-feira, eu vou disponibilizar a atividade avaliativa. Minha ideia vocês vão ter até o final do dia de sábado para devolver. Minha ideia é corrigir aí durante a semana que vem. Não é fácil corrigir porque não é objetivo. Então, tentar aí durante a semana do Carnaval corrigir para disponibilizar notas para o Luiz para ele fazer a média lá do curso final, da nota final, da avaliação final de vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Da minha parte é isso. Se alguém tiver alguma dúvida específica, quiser discutir, eu estou à disposição. Professor, nenhuma dúvida? Só para... que ficou um pouquinho confuso no início da aula, porque muita gente falou ao mesmo tempo, só para ter certeza em relação a quando a atividade vai estar disponível, eu tinha anotado na minha agenda a primeira hora de quarta-feira, é isso? É isso aí. 0 hora de quarta. Tá ótimo. Obrigada, professor. Não. Gente, eu estou à disposição. Professor? Oi. Eu só gostaria de confirmar uma informação, acho que foi até no quiz 2, se eu não me engano. Tiveram algumas fórmulas que foram dadas as porcentagens anuais e nós tivemos que transformar para as mensais. E para fazer essa transformação, a gente precisa utilizar aquela fórmula que tem alguns índices de expoente, certo? Porque o monitor havia comentado sempre dividir por 12, mas eu acho que isso não dá certo, né? Na realidade, assim, para uma conta rápida, a gente faz essa conta de dividir por 12. Mas aqui nós vamos usar aquela... Deixa eu tentar achar aqui, Rebeca, só um minutinho.
nós vamos usar aquela fórmula que eu forneci para vocês no início do curso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Só para deixar claro. Eu normalmente eu forneço, eu coloco essa fórmula nos exercícios. Que é exatamente essa aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ampliar aqui. Para você transformar entre períodos distintos de capitalização, a gente usa essa fórmula, tá? Isso está na aula 2, se eu não me engano. Ok? Isso mesmo, professor. Obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que tudo certo, professor. Obrigada. Tá bom, gente. Então, boa sorte para vocês. Bom final de cursos aí. Espero que dê tudo certo para vocês. Qualquer coisa, vocês têm meus contatos. Enfim, eu estou à disposição sempre, independentemente da aula, tá? E eu devo estar de volta ao Brasil aí, em abril, eu já devo estar no Brasil, provavelmente. Valeu, professor. Obrigado. Bom dia. Bom dia para vocês. Tchau, professor. Obrigada.